Isso. Né? Tem esse entendimento. Não tem esse entendimento? Tem. Eu que estou correndo risco de morte, não tenho essa besteira. E a pessoa fica o dia todo ouvindo história e adoece. Mas eu também corro risco de morte. Só em eu ser policial. E eu andar armada. E o bandido saber que eu sou polícia. E outra, você fica ali cara a cara com ele. Sempre. Né? E ele vai lhe reconhecer em algum lugar. Porque Justamente. fica muito tempo você pegando o depoimento dele. Muito tempo. Eu lembro que também teve um caso em Extremóis de uma menina de 11 anos de idade que desapareceu por 4 dias. E o corpo dela foi encontrado em uma duna próximo a uma granja, na zona rural de Extremóis. Esse corpo foi encontrado, foi acionado o corpo de bombeiros e o ITEP para poder retirar o corpo dessa menina e o caseiro foi preso. Ele foi autuado em flagrante só pela ocultação de cadáver. Não existia flagrante para o homicídio, nem para o suposto abuso sexual e etc. Mas foi lavrado o flagrante da ocultação. Nós começamos com esse procedimento por volta de 2 horas da tarde, mais ou menos. A gente terminou, era 3 horas da manhã. Para ouvir uma pessoa. Extremamente desgastante. Né? Esse flagrante, ele foi conduzido por um excelente delegado, Dr. Rolim, Raimundo Rolim, que à época estava à frente tirando férias do delegado de Extremóis. Ele estava lá em substituição e conduziu brilhantemente essa investigação. E, inclusive, ele foi talvez o primeiro delegado que me despertou a importância da atividade policial, realmente, na vida das pessoas. Por quê? Porque quando teve esse caso dessa criança, o efetivo da unidade era muito pequenininho. Era ele, delegado, eu, escrivã, e eu acho que na época, por algumas circunstâncias, só tinha 4 agentes de polícia. E quando foi um dia, ele disse: olha, Samara, a gente precisa ir nesse local, a gente precisa ir lá no local, e você tem que ir com a gente, porque pela logística tem pessoas, né? Poucas pessoas, e a gente tem que ir lá. E eu fui no local do crime, vi o local onde a criança tinha sido enterrada, vi a perícia já tinha passado, né? Vi a toalha que o cara rasgou um pedaço para poder amordaçar a menina. Vi ali aquela situação. Nós fomos na casa dessa vítima. Foi onde eu vi pela primeira vez na minha vida que existia algo além da miséria. Eu achava que só tinha pobreza no mundo. Aí, quando eu fui lá, eu entendi que havia algo ainda além da miséria humana, que era a situação que aquela criança vivia com a família. E aquilo é um despertar na vida da gente. Ou você endoida de vez, porque você quer saber o porquê da vida ser assim, de eu estar na minha condição, tenho saúde, tenho família, tenho meu emprego, honro minhas contas, sou feliz, viajo, e ter uma criança que vive numa condição de miserabilidade inacreditável e que acaba sendo morta por um criminoso psicopata, né? E encontrada naquelas circunstâncias. Se você não tiver um despertar, só tem 2 caminhos: ou você enlouquece, ou você leva aquilo para a sua vida para viver uma vida diferente. E principalmente para com os outros. Porque eu sempre digo, ninguém procura uma delegacia para contar uma história legal. Todas as pessoas que vão à delegacia, elas foram vítimas de uma violência. E muitas vezes elas são revitimizadas dentro da própria unidade. Então a gente não pode fazer pouco de uma mãe que chora, a gente não pode fazer pouco de uma vítima que está nervosa, que está em estado de choque, a gente não pode fazer pouco de uma mulher que apanhou do marido, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, porque nós lidamos todos os dias com a vulnerabilidade humana. Posso contar uma coisa que aconteceu comigo? Lógico. Lá em Pernambuco a gente teve a casa invadida de madrugada. Aí botaram arma na minha cabeça, falaram que iam me matar, tal. Fizeram um terror em casa. Aí meu pai disse: não mata ele não, porque a gente é evangélico, não tem arma em casa, tal. Beleza. Isso, a gente foi pra delegacia, né? E lá eu cochilei, assim. Tinha passado a noite pelo terror, assim. Aí tava assim, escorado. Aí chegou o delegado. Aí o delegado: levanta, senta direito, senão eu boto tu pra dormir no xadrez.
Isso é de uma agressão. Isso é de uma violência que ninguém nem calcula. Ela diz, pô, acabei de ser assaltado. Eu sou a vítima. Eu que passei por um trauma e uma violência. Eu estou dormindo porque o sono é algo incontrolável. O corpo, o sono, o cansaço falou mais alto, né? E você não tem respeito com aquela pessoa. É muito difícil. É muito difícil. Não é a instituição, estou falando do ser humano que estava ali naquele momento. Pontuais. Justamente. Não são todos os delegados, claro que não são todos. Claro que não. Né? Isso. Estou falando daquele momento, daquela situação. Daquela circunstância. Daquele profissional. E que a gente precisa sempre nos policiar. Todos nós precisamos nos policiar. Todos os dias. Porque, às vezes, eu sempre trato todo mundo muito bem, mas um dia eu estou com um problema. E aí, por uma questão minha pessoal, eu acabo descontando no outro que não tem nada a ver com isso. E a gente precisa dessa preparação. A gente precisa disso. Porque a gente é servidor. Servidor. A gente está ali para a palavra é servir. Né? Justamente. Por isso, quando assim, eu procuro meu primeiro comandante, aí eu passava e falava assim, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu dava boa noite pro pessoal. Assim que eu entrei na polícia, né? Porque onde eu morava, o pessoal tinha medo. O pessoal tinha um estigma muito forte. As crianças corriam e eu queria fazer a diferença ali. Aproximar. Né? Então eu dava boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem, seu fulano, né? As crianças levavam os confeitos, porque eles corriam aí. A gente levava confeito, né? Humanizar a coisa, né? Humanizar. Justamente. A palavra é essa. E entender que todos nós, sem exceção, somos passíveis de passar por uma violência também. E que nós também vamos pedir ajuda. Né? E que todo mundo quer ser ajudado. Então, quando alguém chega numa delegacia porque foi roubado, foi furtado, foi vítima de uma violência doméstica, né? Teve a casa invadida e arrombada, levaram tudo da casa, né? Fizeram um arrastão, aquela pessoa ela já chega naturalmente fragilizada e ela está dizendo, me ajude. Se eu conseguisse resolver sozinha, eu não estaria aqui. Eu resolveria. Né? Mas eu preciso da ajuda da polícia, da justiça, de quem quer que seja para resolver esse meu problema. Né? Então a gente precisa de fato humanizar essas relações, sem dúvida alguma. A gente não é a mamãezar o negócio. Não é mamãezar, não. Não é ser abestalhado para ninguém, não. Não é ser abestalhado, não. Mas também não ser... Mas é ter o mínimo de educação. Né? É o mínimo de educação e de sensibilidade para com aquelas pessoas. E apresentar um serviço de excelência. De qualidade e de excelência. Que a gente... Vamos ler o chat aqui de novo? Vamos.